Boa noite, preciosos e queridos irmãos e amigos. Mais uma vez, Deus nos permite estar convosco e esperamos que o que você venha a ouvir possa lhe ajudar. Você que tem procurado servir a Deus. Então, esperamos que seja de bênção para a sua vida, para o seu lar. Agora, estou bem consciente de que isto não serve para todos, mas se servir pelo menos para uma pessoa, eu me sinto feliz. E nesta noite nós queremos falar sobre a ira, a raiva, que é uma coisa que cada um de nós sofremos. Quero tomar as Escrituras em Provérbios, capítulo 30, verso 33. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Repetindo, porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Segundo o dicionário, a ira, ela é um impulso violento contra aqueles que nos ofendem, é uma indignação e muitas vezes justa, mas ela produz, se não for controlada, aquelas atitudes que termina causando injustiça, contendas e assim por diante. E eu quero falar sobre isto, porque isto é algo que todos nós passamos, lutamos e mais do que nunca, como cristãos, sofremos porque caímos nesta areia movediço, neste poço, certas vezes, e termina o diabo aproveitando e nos dizendo que não somos cristãos por causa destes maus ressentimentos, por causa destes momentos. Mas eu quero dizer a você que a ira, a raiva, melhor falando, ela tem até o seu lado bom, porque ela mostra, vai mostrar, que nós não estamos satisfeitos, não estamos contentes, pelo contrário, estamos até desgostosos com isto, ou alguém que procedeu de uma forma que nos decepcionou, que nos provocou. A própria Escrituras, ela diz, irai-vos. Veja, é uma coisa humana. Você poderá ver isto em Efésios, capítulo 6. A Bíblia nos dizendo que irai-vos. Porém, ela nos diz
Também, e não pequeis. Aí que está o difícil, não é? É a gente irar e não pecar. Não dizer palavrões, vamos dizer, não agir de uma maneira grosseira ou violenta, ou chutar, como diz, os baldes, e perder o controle e dizer coisas que mais tarde nos traz aquele arrependimento. Então, quer ficar irado, pode ficar, só que não peque. A ira é uma coisa humana. O próprio Jesus, ele teve o seu momento, mas por algo que foi certo. Ele dobrou aquele chicote e limpou a casa de Deus. Chutou as mesas, virou as mesas, rebentou as gaiolas e desceu o rei no lombo daquela turma. Por quê? Era uma ira santa, limpando a casa de Deus. Então, se temos que ter alguma ira, que seja pelas coisas corretas, mas não pelas coisas erradas. Mas mesmo dentro das corretas, existem os limites. Então, nós queremos falar um pouco sobre a ira, não é certo? Porque esta nos leva a muitos a tomarem atitudes precipitadas. Eu vou embora desta casa, eu não suporto, eu vou deixar esse trabalho. E não pensa na sua família, nas suas obrigações que anda dependendo do salário. Quando houve alguma crítica, ou o patrão lhe chama atenção, veja que as pessoas vivem hoje, como se diz, na flor da pele. Os nervos estão na flor da pele. O mundo, na verdade, está uma loucura. E nós vivemos neste meio que produz esse estado de tensão contínua. Então, qualquer coisa leva à explosão. Nós olhamos o trânsito, vivemos no meio de tantas tarefas, obrigações, compromissos, não é certo? E se olhamos nas notícias, o que se vê é violências de todas as maneiras. E a palavra mais comum que se hoje pode ver é estou estressado, estou estressada. O carioca diz estou estressado, né? Mas na verdade estou com raiva. Estou com raiva, estou magoado, estou magoada, mas estou estressado. Você ouve isso todos os dias e a coisa parece que por todos os lugares se observa as pessoas queixando-se da sua condição, do seu estressamento, dos seus nervos. Então, ouvintes, eu quero dizer que a ira, ela não é tão ruim como às vezes queremos dizer ou pensar como cristão. Vejamos isto.
Só que ela deve ser controlada. Você tem que controlar, eu tenho que controlar. E não é por eu falar que eu estou livre. Somos humanos e, como humanos, temos nossas altas, temos nossas baixas, não é? Temos nossas dificuldades, nossos problemas, nossas agitações. Temos nossos momentos de lazer, de prazer, de tristeza, de lágrimas. E assim vamos vivendo. E o que faz belo a vida é justamente as suas variedades. O que faz belo o dia é a noite. O que faz belo a saúde é a doença. O que faz belo a felicidade é a infelicidade. O que faz belo ser agradecido é sofrer uma ingratidão. Então, sempre é necessário que haja o negativo para valorizar o positivo. Mas voltando ao nosso assunto sobre a ira, a raiva, por que vamos falar sobre isto? Porque isto traz tantas brigas, tantas contendas, tantas desavenças. E isto simplesmente, aquele sonho dourado da moça em ter o seu lar, do rapaz, mas vai sendo destruído pouco a pouco pelas atitudes negativas, pela raiva, pelas palavras ásperas, e termina o que era amor tornando-se em ódio. Por isso, nós devemos saber como controlar, lidar com as nossas emoções, seja elas negativas ou super positivas. Sempre temos que procurar um equilíbrio, porque o mundo não é feito só de rosas, também não é feito só de espinhos. As mais belas flores, para mim, são as rosas, mas elas são produzidas, ela vem entre os espinhos. Então é bom saber colher as rosas e evitar os espinhos do caminho. Vejamos que, conforme nós lemos nas Escrituras, que o espremer do nariz produz sangue, o bater do leite produz a manteiga, e o espremer a ira, manter, alimentar, isto produz contendas. E um lar, já que é assuntos de família, não pode ser um lar aonde habita contendas somente. Eu sei que habita diferenças, porque somos seres compostos que Deus diz que é para se tornar uma unidade. Mas essas diferenças não podem descambarem para os extremos, para as contendas, para os desrespeitos. Então você tem que equilibrar-se. Cada pessoa tem que fazer o seu lado. Cada um tem que cumprir o seu lado. Agora, se você, como nos diz a Bíblia, o espremer a ira produz contenda, quer dizer, alimentar a coisa.
isto virá produzir brigas, desavenças. E a Bíblia pergunta: poderão andar dois juntos se não estão de pleno acordo? Então é preciso dar-se um jeito. É preciso pisar no freio, vamos parar, o que é que está vendo? E eu penso que, como cristãos, se o seu lar é um lar cristão e está nessa situação, o que você deve fazer, o que cada um deva fazer é procurar voar mais alto. Chegar mais perto de Deus. O irmão Branham diz: se você quer ser direito e reto, fique certo com Deus. É voar mais alto. Eu não creio neste tipo de relacionamento acordado. Você faz assim, vamos acordar, fazer esse acordo assim, eu tu assim. Esse emplasto de fubá. Primeiro, eu creio que a pessoa deva ter um relacionamento com o seu Deus. Se você está certo com Deus, é claro que você vai estar certo com o seu próximo, com sua vizinha, com seu vizinho, com seu patrão, consigo mesmo. E a Bíblia diz: no que depende de vós, tende paz com todos, não é isto? Então, veja que é preciso se controlar, não deixar as coisas irem para os extremos, não alimentar, vamos dizer, não espremer isto e seguir desta forma, como se fosse uma competição. Na verdade, irmãos, nós vivemos num mundo de competição. Veja nos esportes, é competição, os joguinhos ali é competição, nas classes é competição, quem tira nota mais alta, quem faz melhor, quem é mais bonito, quem é mais bonito, quem está melhor vestido, quem melhor canta. E você vê um mundo de competição, violências por todos os lados, de todas as maneiras, e termina isto sendo uma péssima influência, a ponto que, quando chegam as diferenças, a pessoa se sente irada se não pode ganhar. Então parte para aquela brabeza, para aquela discussão sem fundamento e diante dos filhos, e isto simplesmente estará incentivando os filhos a achar que isto é normal e a vida é assim mesmo, e eles simplesmente seguirão de uma maneira mais veloz por este caminho. Então, nos diz a Bíblia, o espremer da ira produz contenda, mas o que diz também as Escrituras em Efésios, capítulo 4, no verso 26, irai-vos, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não vá dormir com este coração rancoroso, amargurado. Não vá dormir no sofá, minha irmã ou meu irmão, e nem vão dormir em X, virado as costas um para o outro. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então veja, a ira, ela vem muitas vezes devido a desgostos. E nós simplesmente explodimos.
não se mede palavras, tudo isso termina causando maiores males. O irmão Brana nos diz que nós somos criadores de atmosfera. Você é uma criadora da sua atmosfera. Você é um criador da sua atmosfera. Você já viu pessoas que você conversa com elas, a maneira delas, a presença delas, dá vontade de você ficar o tempo todo, o dia todo, e conversar com aquela pessoa? Há algo que nos atrai. Há uma atmosfera contagiante, há uma atmosfera positiva, há uma atmosfera que nos encoraja. Mas também tem outros que você só chega por obrigação. É uma atmosfera negativa, é uma atmosfera irada, é uma atmosfera horrível. Então, as pessoas só ficam ali o tempo sumamente necessário. Você vai criar sua atmosfera. E eu quero dizer que eu creio que eu vejo que um lar, ele não é formado de paredes, de tijolos, de belas coisas dentro da casa. Isso é uma casa. Mas um lar, ele é formado de harmonia. E deve ser evitado, então, tudo aquilo que prejudica esta verdadeira harmonia. Você tem que fazer o seu lado. Sempre estamos prontos a jogar a culpa de nossos fracassos sobre ele ou ela, ou isto ou aquilo. Não, devemos procurar ser sinceros conosco mesmo. E sermos mais humildes e não alimentar este egoísmo, este orgulho. Portanto, veja que é necessário, quando você sente-se raiva, você aprenda a liberar isso de uma maneira certa. Se a panela de pressão ela não souber liberar aquela pressão da maneira correta, ela vai explodir. Ou quiser liberar de uma maneira, de uma vez, você não dá conta. O que é que você faz? Você leva aquela panela debaixo da água, solta a água fria em cima dela, levanta o escape de pressão e deixa a coisa aí ir até terminar. Vamos dizer, conte até 10. Não passou? Conte até 100. Mas, irmão Febrônio, não passou. Deixa para tratar deste assunto amanhã, então. Pensa outras coisas, vai fazer outras coisas. Não vai alimentar isto, não vai espremer esta coisa. Porque isto vai prejudicar. Isto vai acabar com aquilo que começou tão lindo, aquela festa, aquele casamento, entre risos, entre flores e votos de felicidade, onde havia no ar aquele aroma de amor e felicidade. Mas lembre que o teu casamento, quem precisa mais dele é você. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seus amigos, é você. É seus filhos que precisam também.
Então veja, vocês que aprenda a liberar as coisas. Quantas vezes você já passou por essa experiência? Eu já passei também. Eu sou como qualquer um de vocês. Quando a mente ferve, os pensamentos sobem, o sangue agita, mas você deixa para ver aquilo no outro dia, você dorme, consegue dormir. No outro dia você vê as coisas diferentes e fica até espantada. Como que passava aquilo na minha cabeça ontem? As Escrituras nos diz que uma pessoa que não sabe controlar ou controlar-se a si mesma é como uma cidade derribada que não tem muros. Provérbios 25, verso 28, nos diz assim: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Nos tempos antigos, as cidades elas eram protegidas, elas tinham seus muros, e os habitantes então podiam dormir sossegados, e além disso tinham uma atalaia para vigiar. Agora, se o inimigo viesse, ele teria que primeiro vencer estes obstáculos. O muro dava mais segurança, como a tua casa, a fechadura, a porta bem trancada, o portão. Se tem uns cachorrinhos bravos lá, melhor ainda. E se tem oração e confiança em Deus, melhor do que tudo isso ainda. Você deita e dorme em paz. Mas uma pessoa que não sabe conter os seus ânimos, os seus ímpetos, é como uma cidade desprotegida. Alguém diz, eu tenho um pavio curto. Bem, quantos estão na cadeia por causa deste pavio curto? Quantos? Quantos lares, minha irmã, meu irmão, têm sido destruído por falta de controle, por falta desses muros, de conter-se, se equilibrar, esperar o momento certo. Há pessoas que têm ouvidos que é uma antena parabólica. Desculpa dizer assim, mas ouve tudo e acredita em tudo que dizem lá fora. Você deve crer no seu esposo, na sua esposa, em seus filhos. E eu quero dizer, principalmente se ele é um cristão verdadeiro. Verdadeiro, porque se ele procura servir primeiro a Deus, antes dele te trair, ele tem que trair a Deus. Antes dela te trair, terá que trair a Deus. Então, por que você alimentar ciúmes, desconfianças, abrir a sua mente para quadros e termina gerando um ciúme, uma cobrança insuportável em cima do homem, em cima da companheira que está ali cuidando de casa? Agora, cada um também tem que gerar, inspirar confiança no outro.
Faça do seu lar um lar. O melhor lugar que exista no mundo. E a felicidade não consiste no tanto de bens que tem, mas com aquilo que você tem. A felicidade consiste nisto. Não é a quantidade de bens que traz felicidade. Olha isto, entre os ricos e poderosos, famosos, eu já vi alguém dizendo: eu preferiria ser pobre, mas ter paz, ter felicidade. Jesus diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. E Ele deseja que você tenha paz. Agora, como vamos ter paz se vamos estar vivendo de contendas, de problemas? Então, eu quero somente dizer: aprenda a liberar as coisas de uma maneira correta. Aprenda, ser discreta, ser discreto. Alguém diz: eu não sou fingida, eu não sou fingido. Eu, quando estou assim, eu demonstro isto de vez. Muitas pessoas perdem amigos, perdem aquela bem-vinda em certos lugares, porque elas não sabem esconder as suas frustrações, as suas dificuldades. Muitos, principalmente quando ficam mais velhos, mais ranzinza, parece que volta a ser criança, não sabe esconder as suas dificuldades. Se tornam muito diretas, muito francas, para não dizer estúpidas, até mesmo irracionais. Não é certa? Não é certo? Então veja o que produz a ira, a raiva, blasfêmias, palavrões, atitudes descaridosas, gritarias e vinganças. A coisa termina partindo para a vingança. Então veja vocês, quantas mulheres têm errado, sido infiéis por vingando do seu marido, vingando de suas esposas. Filhos têm tomado atitudes vingando de seus pais. Se suicida. Conheço o caso que a garota se atirou lá do 20º andar, pela mãe chamar a atenção. Veja vocês, que estupidez. Por que se deixar tomado pela ira? O rinoceronte, ele é um animal que, quando ele fica com raiva, e basta ele ver alguém, um inimigo, um ser humano, alguém que ele não gosta, ele perde a visão, ele fica cego. Se a pessoa ficar diante de uma árvore e esse animal vem e ela sai, ele vai chifrar a árvore. A pessoa fica cega,
é como diz, eu estou cego de raiva, quer dizer, perde o raciocínio, perde o controle, perde até a razão. E eu quero dizer, quantos lares têm sido desfeitos por causa deste momento de desacordos, de ira, de raiva, de problemas e dificuldades. Qual é a atitude? Eu vou embora de casa. Eu vou embora. E o pai e a mãe dizem, ó, minha filhinha, aqui ainda tem um quartinho, a caminha, um pratinho de comida. E depois aquilo vai se tornando comum, vai e vem, depois vai e não volta mais. E a Escritura diz que se uma mulher casar tendo com outro, tendo o marido vivo, vai viver em adultério. A mim não interessa o que diz a lei. Como cristão, nossa obrigação é olhar o que diz as Escrituras. E a Escritura diz que ela terá um nome, será chamada adúltera. Romanos capítulo 7, leia ali. Então, causa problemas. Por isso, é necessário defender sempre o diálogo na hora certa, ter o controle. E você deve procurar se expressar de uma maneira certa. Há pessoas que é tão comum, ficam emburradas. Não é certo? Eu sei que este programa, eu sei que quando esses assuntos que fala, toca em nossas feridas, a gente não gosta. Não gosta quando não quer corrigir, mas se você está procurando pelo melhor, você vai ouvir e vai pedir a Deus e ser sincera com Deus, sincero. Deus, eu agradeço por me mostrar aonde estão os meus elos débeis. Eu quero que o Senhor me ajude. E Deus, Ele deseja o teu bem. Deus deseja o nosso bem. Deus deseja o melhor para cada um de nós. Não é mesmo? Mas não vamos tampar os ouvidos para as verdades. Quando se a coisa se emburra, vamos dizer, ou fica só o diálogo em monossílabo. Fulano, você viu isto? Não. Fulano, você quer... Não. Sim. Isso conto muito. Bem, uma certa vez, vou contar essa história que eu vi. Uma senhora casou com um senhor e ela era 8 anos mais velha do que ele. E ela mancava. Ela tinha um defeito físico e o homem tinha uma natureza meia difícil e crítica. E um dia ele disse para ela, sua manqueba, sempre chamava ela manqueba. Bem, ela disse, mas você quis casar comigo, você viu que eu era assim. Quer dizer, ela não levou adiante. Porque antes de casar, não vê defeito nenhum. Depois vê que o nariz é grande, depois vê que tem este problema, tem aquele. Por isso eu digo, menina, a lua não é queijo, não. Não pensa que casamento é só flores, não. Antes de casar, tudo está bem, mas e depois? Quando vem as contrariedades, você tem que estar amadurecida,
para enfrentar as contrariedades. Amadurecido e deve, acima de todas as diferenças, amar uns aos outros. Amar, isto é, um ao outro. Aí vencerão. Agora, não deixe as dificuldades vos vencerem, de forma alguma. E aquele homem tinha um costume de sempre se emburrar. Me faz até mesmo lembrar de Caim. Quando Deus não aceitou a oferta de Caim, o que diz a Bíblia? Que Caim, ele simplesmente caiu o semblante. Ficou carrancudo, né? Ficou carrancudo. Bem, eu já pareço que devo sempre carrancudo, mas é o jeito da madeira. Não se estranha. Mas Caim ficou emburrado. E Deus perguntou, por que caiu o seu semblante? Você veja que isso tem uma origem. Isso tem uma origem. E o próprio irmão Branham diz, teimosia não é de Deus. Há contrariedades, às vezes é difícil rir, ou isso, é claro, é difícil. Mas você tem que ser sábio. Você tem que controlar, você tem que se dominar. Você tem que saber na hora certa. E um dia aquela senhora chamou o seu marido, numa hora que estava tudo benzinho, queridinho para cá e amorzinho para lá. Daí ela disse, fulano, eu quero lhe pedir uma coisa. Eu não sou acostumado com isso, e você tem um péssimo costume de se emburrar. Às vezes isso vem de família já. A mãe e o pai emburravam, então os burrinhos vai seguindo adiante, né? E vai indo de geração em geração. Eu quero lhe pedir, nunca mais faça isto. E além do mais, eu não sou uma fazendeira e para me ter burro, eu não tenho milho para me dar comida para burro, não tenho capim. E aquilo foi o fim. Foi o suficiente para que o homem se despertasse e pudesse controlar, então, a sua maneira de demonstrar suas dificuldades. Portanto, irmãos, é necessário saber se expressar de uma maneira correta, sem estourar. Há outras pessoas que parecem um balão, vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo. E o dia que explode, não tem mais remendo. Aqui eu quero te chamar a atenção, minha irmã. Aqui eu quero chamar a atenção, meu irmão. Há marido, há mulher que enche tanto a paciência um do outro. E a Salomão diz que é melhor viver lá na chuva, na garoa, do que com a mulher rixosa dentro de casa. O homem sai do trabalho, pensa em casa, logo já vem o quadro, o que é que ele vai encontrar? Queixas, lamúrias, e isso, mais aquilo. Você casou para esta finalidade? Assim como se constrói uma casa tijolo por tijolo, para destruir não é tijolo por tijolo, é com marretadas, é rápido. Desfazer o que se foi feito, com tantas dificuldades. Então, é necessário controle. Controle a sua raiva, a sua ira. Não diga tudo que vem na cabeça, na boca.
Não faça isto. Não é por isso, porque ele errou ou ela errou, que você simplesmente vai descarregar. Aproveitar o momento para descarregar seus fracassos, descarregar esta falta de domínio próprio. Você não pode permitir-se a isto. Pastor, o que eu devo fazer? Deus está pronto sempre a ajudar. Desde que achegue a Ele com humildade e diga: Senhor, me faça eu recordar, me dê sabedoria, me faça eu ter atitudes certas, para falar a palavra certa na hora certa. Diz a Bíblia que as palavras certas na hora certa é como maçãs de ouro em bandeja de prata. Deve ser lindo, né? Tudo tem a hora. E na hora certa você irá colher o fruto certo. Então, a Bíblia também nos diz que a temperança, que quer dizer domínio próprio, é um dom de Deus. Peça a Deus este dom. Peça a Deus. Senhor, me dê o autocontrole. Me ajude. A temperança é uma das naturezas de Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Senhor, me ajude. Devemos aprender, meu irmão, irmã, levar nossas fraquezas diante de Deus. E devemos também aprender a velar, cuidar os nossos elos débeis. O irmão Brana nos fala na mensagem Estatura de um Varão Perfeito que a força máxima da corrente depende do seu elo mais débil. Não importa se você seja forte no seu elo de fé, no seu elo de conhecimento, mas você tem que se preocupar com os elos fracos, porque se ali entre esses elos fortes há um arame, não se pode pôr força mais do que o que suporta aquele arame. Por isso sempre eu digo para o meu povo: você não tem que preocupar com o que está certo, preocupe-se com aquilo que está errado e precisa ser consertado. E não tem uma oração mais justa diante de Deus do que aquela oração de um filho que deseja ser um melhor filho, agradar mais a Deus. Agora, controle seus ímpetos. Ofereça um ambiente de paz, de tranquilidade. Saiba esconder as suas emoções, decepções, seus elos fracos. Eu não importa alguém dizer: eu não dou conta, eu sou hipócrita. Eu seria um hipócrita. Então siga com essa sua verdade, você vai ver se não vai dar com os burros na água. Se não vai destruir o seu lar. Se não vai destruir o seu amor, ou o amor dela por você, seu estúpido animal. Ninguém nasceu para ser chutado. Ninguém nasceu para ser ignorado. Quem casou para ser ignorado? Ignorada? Você quer ter um lar sob pressão, sob o medo, constrangido pela força?
Ou você quer ter um lar onde haja oxigênio, onde se possa respirar e dizer doce lar, desfrutar da companhia dos filhos, um lar pronto para sorrirem juntos, chorarem juntos? A ignorância não leva a nada de bom. Não se pode esperar bons frutos de abrolhos. E não se pode esperar bons frutos da ira, da raiva, porque esta produz toda espécie de amargura e acidez e entristece o Espírito Santo. E se você olhar nas Escrituras, em Gálatas, a ira está colocada entre o pecado de feitiçaria, entre o pecado de idolatria e assim por diante. Então, irmãos, é certo que temos todos os nossos momentos de raiva, de pequenos descontroles e o que seja, mas se você não controlar, eu quero terminar dizendo, quem é que vai controlar? Você já viu o carro? Aonde está o controle do carro? É pelo lado de fora? O breque está pelo lado de fora? O volante é pelo lado de fora? O acelerador é pelo lado de fora? Não, é dentro de você. Você é este auto. Então você tem que se controlar. Você tem que procurar dominar a você mesmo. É uma luta, mas é uma luta. E todos temos que lutar, e a maior luta que temos é contra nós mesmos. Porque as maiores falhas estão em nós, mas as maiores virtudes estão em nós. Devamos saber escolher o que é certo e rejeitar a coisa errada. Agora não espere que o outro faça para que você faça o correto. Faça o seu lado. Seja um cristão, seja uma cristã. Ande com uma consciência tranquila diante de Deus. Não se conserta o erro com o erro. É o que nos ensina as Escrituras, que devamos pagar o mal com o bem. É difícil? É. Mas não diz a Bíblia, orai pelos que vos caluniam? É difícil? Mas eu quero dizer, é muito mais fácil, irmãos, a gente vencer a bebida, os pecados da carne, do que essas coisas ocultas, a coisa interna, a ira, o ódio, a vaidade, vencer o egoísmo, vencer a inveja, o orgulho. É muito mais fácil vencer os pecados externos do que os internos. Portanto, eu quero dizer uma coisa. Procure aprender a perdoar. É difícil em muitas situações, quando as feridas são profundas, não se cura de uma hora para outra. Mas não deixe com que os erros das pessoas venham fazer você errar mais do que elas. Peça a Deus que lhe ensine a perdoar. Lhe ensine a olhar para frente. E o perdão que ele traz? Paz para consigo mesmo e para com Deus. Se Deus permitir, em futuras programações, nós estaremos falando sobre estas coisas. Mas a razão de nós trazermos isto à baila nesta noite, neste programa, é porque
é uma coisa que se torna tão comum, tão natural. Mas isso não pode ser comum nem natural para você, que é um cristão e uma cristã, e vocês, pais, que devam dar o verdadeiro exemplo para seus filhos. Para o mundo, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então irai-vos, mas não pequeis. E mais, não ponha o sol sobre a sua ira. Então, o espremer do nariz sai sangue, diz a Bíblia. O espremer do leite faz a manteiga. E o espremer da ira faz o quê? Traz o quê? Contendas. Então não alimente, não abra sua mente para estas coisas, porque o fim delas é contendas, brigas, maledicências, separações, inimizades, mortes, crimes, é uma verdadeira desgraça. Então não esprema, mas eu tenho razão. Não esprema esta ira que até você tem razão de tê-la. Pode irar, mas não peque. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus me ajude. E assim como diz o goiano, lá vai nós pelo caminho, mas vamos chegar até o final, vamos lutar. E que a graça de Deus seja com cada um de vocês. Amém.